Acordei com um zumbido na cabeça. A luz do sol penetrou com violência por entre as cortinas. Meu corpo pesava. Tudo girava. A um canto, a respiração apressada de alguém. Abri os olhos lentamente, tentando focar. E então vi. Rafael. Meu coração falhou. Ele estava ali. O rosto que tanto conhecia agora parecia distante, estranho. Sorriu, mas os olhos não chegavam a acompanhá-lo. Você está bem, amor? Perguntou, mas a voz dele soou como eco, como se estivesse em outro mundo. Pensei que tudo seria diferente. Achava que essa cirurgia seria um divisor de águas. Mas algo não estava certo. O vazio na sala era imenso, como um buraco negro, engolindo qualquer esperança. O que aconteceu? Tentei perguntar, mas a voz mal saiu. Ele se inclinou, um brilho insincero nos olhos. Já te conto. Só descanse. Descanse. Havia uma urgência em mim. A tendência que sentia na garganta parecia um aviso. Fiz um esforço e levantei um pouco, com as mãos trêmulas, apoiando-me na cama. O ambiente tinha um cheiro esterilizado, mas ao mesmo tempo eu senti um odor de desespero pairando no ar. Rafael, o que você não está me contando? Decidi questionar, arqueando as sobrancelhas de forma séria. Ele hesitou. O ar ficou pesado. O silêncio foi um grito ensurdecedor. Uma fração de segundos transformou-se em uma eternidade. Ele desviou o olhar, e no instante seguinte, um lampejo de compreensão deslizou por minha mente. A realidade que não queria encarar estava agora claramente diante de mim. Olhos avermelhados, expressão fechada. Com uma respiração profunda, tentei me erguer, mas a dor em meu abdômen me fez tombar novamente. As memórias do que havia ocasionado tudo isso desvaneceram-se nas brumas do inconsciente. Mas essa era a hora da verdade. E então ouvi o murmúrio. Eram vozes, risadas. Passo. As caixas de papel, equipamento arrastado, sorrisos nas faces. Eles não estavam vendo o que acontecia. Rafael, você me prometeu. A voz embargou. E então ele teve a ousadia de puxar um documento de sua maleta. Meu estômago revirou. A palavra divórcio estava estampada ali, cortante como uma lâmina. Cada letra era uma punhalada. O murmúrio da sala se tornava distante, enquanto o mundo ao meu redor começava a desmoronar. Você está brincando? O choque foi palpável. Ele não estava sendo justo. O vazio na sala virou um abismo. Ana, Ele hesitou novamente. E naquele momento, cada palavra que não foi dita ganhou uma força brutal. Eu olhei para ele. Respirei fundo. Havia um misto de incredulidade e uma calma estranha tomando conta de mim. A dor que se aninhou em mim não era apenas física. Era a dor da traição. Uma facada nas costas enquanto eu lutava pela vida. Eu não era só uma esposa. Era a mãe de seus filhos, sua companheira. A mulher que dedicou sua vida no altar da nossa união. Os sussurros da equipe médica se tornaram uma sinfonia distante. As luzes brancas e cruéis do hospital já não me pareciam esperançosas, eram frias. Eu me sentia como um fantasma em meio a tudo isso. O que havia se tornado meu lar agora parecia uma cela. Então, você já tomou a decisão? Meu tom foi firme. Não havia raiva, apenas uma clareza que desafiava a dor. Uma força silenciosa. A culpa atravessou seu semblante, mas logo ele a mascarou com uma expressão de frieza. Ana, não é assim, tem outra pessoa. O tempo parou. Outra pessoa? A verdade se desdobrava diante dos meus olhos como um filme que eu não queria ver. Você tem uma amante? Meu coração disparou. Um nó se formou na garganta. Ele não respondeu. Mas seu silêncio gritava. O peso da traição caiu feito um raio e eu não sabia como reagir. A máquina ao meu lado, bips e mais bips, quebrava o silêncio ensurdecedor. Minhas mãos se apertaram em punhos, enquanto uma tempestade de emoções se formava dentro de mim. Eu precisei de um momento, mas ele não foi o único a chorar. Olhei para ele, esperando pela verdade gritar. Mas algo em mim começou a se mover. Uma vontade de luta, um desejo de não ser apenas a vítima dessa história. Você se esqueceu de mim, Rafael?
Eu ainda sou muito mais do que você está imaginando, murmurei, com a voz firme, cheia de uma calmaria que escondia a tempestade. Ele não conhecia mim, não conhecia meu potencial, e eu poderia virar o jogo. Podia colocar os pontos nos is. Mas aí, uma sombra passou pela porta. Era Clara, uma amiga antiga, com quem eu havia perdido contato. Seu olhar me atravessou. Havia algo nos seus olhos que me intrigou. Algo que parecia prometer respostas e mudanças. Ela não estava ali por acaso. Suspira. A história estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Olhei para Clara, a amiga que eu não via há tanto tempo, e senti um calafrio. Ele estava ali, em carne e osso, mas tudo em mim gritava que aquela visita não era casual. As lembranças da nossa amizade surgiram como flashes. As risadas descontroladas da faculdade, os sonhos compartilhados como olhos brilhantes, as tardes em cafés da cidade, falando sobre tudo e nada. Eu soube que você não estava bem. Ela respondeu, o olhar alternando entre mim e Rafael. Havia um misto de desespero e compaixão no tom dela, e aquilo me tocou. Lembrei que por muito tempo eu fui forte, a mulher de sorriso firme que todos podiam contar. Mas agora, aqui, parecia que tudo havia desmoronado. Clara, isso é muito complicado. Eu não sabia se deveria entrar em detalhes. As lágrimas quase escapando, mas eu não podia me dar ao luxo de me perder. Rafael estava ali. E a dor da traição ainda estava me lutando. Eu tinha 33 anos. Já havia vivido tanto, me dedicado tanto. Desde cedo, sempre fui a responsável. Quando meus pais se separaram, eu me tornei a pedra da família. Fui lá, fiz o que tinha que fazer. Me formei em psicologia. Trabalhei duro para conseguir um emprego respeitável. Era uma daquelas mulheres que as outras olhavam e se perguntavam como eu mantinha tudo em ordem. 8 anos de casamento, 2 crianças sob meus cuidados e uma vida que parecia. Enquanto eu batalhava pela minha vida, Rafael se escondia em sua traição. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo, murmurei. Perguntei a mim mesma o que tinha dado errado. Ana, por favor. Rafael começou, mas eu não queria escutar. O eco da voz dele soava distante, como uma melodia conhecida que eu não queria mais ouvir. A pressão na sala era tão palpável que mesmo os enfermeiros pareceram perceber. Eles olhavam de relance, talvez tentando entender a tempestade que se instalava. Me vi obrigando a voltar o foco para Clara. Ela parecia nervosa, e por um momento quis que ela fosse a amiga que conheci, a que me fazia rir e distrair do dia a dia. Mas agora ela estava ali, como se carregasse junto com tudo que eu estava sentindo um pacote de segredos. Algo estava errado. O olhar dela gritava por respostas. Você é minha amiga, Clara. Afirmação firme nas minhas palavras. Mas a insegurança estava presente. O que está acontecendo? O que você sabe? Ela ré. Não conseguia abrir espaço para mágoas, apenas necessidade de respostas. Clara hesitou, mas então as palavras começaram a sair. Eu soube de algo que pode te ajudar, mas eu preciso que você ouça. Eu não sei como você vai reagir, mas eu estive em contato com alguém que sabe da situação do Rafael. O nó na minha garganta apertou. Alguém que sabia? O que mais eu poderia saber? Aquelas palavras aumentaram minha ansiedade. Cada fio de esperança que eu queria agarrar estava prestes a escapar pelas minhas mãos. O que você quer dizer? Perguntei. Minha voz saiu duramente. Ela tinha que me contar. O tempo estava se esgotando. Precisava de respostas. Alguém queria mudar a história. Eu olhei para a porta, como se esperando que mais um personagem entrasse na cena e trouxesse a verdade. Mas nada aconteceu. Apenas o som do monitor
e os olhares curiosos dos enfermeiros que se reuniam no corredor. Eu não poderia mais esperar. Algo dentro de mim estava mudando. A rotina fluía e, em alguns momentos, eu sentia que tinha tudo o que poderia sonhar. Todos os dias acordava cedo, ainda meio sonolenta, e ouvia os risos deles lá embaixo. Acordava com o sol entrando pela janela, sentindo o cheiro do café que Rafael preparava. Era um ritual simples, mas significativo. Ele sempre dizia: um sorriso nos lábios. Um dia sem café é como um dia sem sol. A infância dos meus filhos foi cheia de pequenas alegrias. Juntávamos todos no sofá para assistir filmes, cobertos por mantas, petiscando pipoca feita na hora. Havia o cheirinho do milho estourando, e eu me lembrava do meu próprio pai, quando ele fazia o mesmo para mim. Era uma conexão de gerações. Eles assistiam com os olhos brilhantes, pedindo por mais histórias de heróis, príncipes e princesas. Eu sempre amei contar sobre como a vida pode ser cheia de desafios, mas que sempre se pode recomeçar, encontrar um jeito. As conversas eram simples e maravilhosas. No entanto, entre essas pequenas coisas, o cheiro do frango assando misturava-se com o aroma das ervas frescas. Eu queria que aquela noite fosse perfeita. Quando a refeição estava pronta, coloquei a mesa com todo carinho, servindo pratos coloridos e deliciosos. Mas naquele dia, Rafael estava distante. Ele olhou para o prato, comentou rapidamente e voltou para o celular. Meu coração apertou. A mágoa de não ter a atenção dele era um peso novo que eu não sabia como carregar. Com o tempo, comecei a perceber que ele estava sempre distraído. O olhar dele muitas vezes estava no celular. As mensagens rápidas, os e-mails. A mesma rotina, mas então havia um vazio que tomou conta de mim. As conversas que costumávamos ter, as piadas que só nós entendíamos, começaram a desaparecer. As noites em que ríamos juntos foram substituídas por silêncios. Havia algo que não estava se encaixando. Até então, eu tentava ignorar as pequenas mudanças. O jeito como ele saiu para uma reunião que, na verdade, parecia não ter hora para voltar. Mas quantas vezes eu percebi Rafael trocando olhares furtivos, mexendo no celular a cada 5 minutos? Eu tentei conversar, perguntar, mas ele apenas ri, dizendo que era só um amigo do trabalho. Eu queria crer, mas a insegurança começou a se afunilar como um nó em minha garganta. Naquelas semanas, alguns dias depois, um sentimento de ansiedade me invadiu. O jeito como ele já não me olhava nos olhos ao falar. Era como se uma maré de indiferença nos envolvesse. Eu buscava os momentos de carinho, um toque no braço, um olhar que dissesse que ainda éramos um. Mas tudo era tão escasso e eu me perguntava se havia algo a mais acontecendo. Não falei para ninguém, não queria parecer insegura. Lembro de ver o fundo da panela de arroz que preparava, perguntando-me se podia ainda confiar em Rafael. Quando finalmente me abri com Clara, não havia certeza no meu coração, apenas um desejo ardente de entender a razão da distância entre nós. A conversa fluiu leve, mas eu a observei com K. De qualquer forma, Albert sempre soube que eu teria receptor no coração. Uma noite, enquanto lavava a louça, um pensamento súbito cruzou minha mente. Ele havia saído para comprar algo para o jantar. O que seria tão urgente assim? Meus filhos estavam assistindo TV e perguntei-me se aquele período se tornara uma fuga para ele. A ansiedade crescia em meu peito, enquanto me esforçava para ignorar esses pensamentos. Ele disse que apenas iria ao mercado e que já voltaria. Mas quando olhei para o relógio na parede, os minutos se transformaram em horas e meu coração disparou. Inevitavelmente, uma parte de mim desejava acreditar no melhor, mas à medida que o dia se transformava em noite e a luz da casa se apagava, meu coração se tornava mais pesadamente. Quando ele finalmente retornou, foi como se as horas o tivessem mudado. Ele estava mais distante. Logo se fechou no escritório e havia tensionado sua mandíbula. Mais uma vez, o vazio entre nós aumentava e eu não sabia o que fazer. Por que ele estava escondendo aquilo de mim? Era a minha chance de começar a entender tudo.
Algo me dizia que a traição não estava longe, e essas pequenas coisas se tornavam um eco presente em cada dia. O que estava acontecendo? A dúvida pairava em meu coração. A história estava se desenrolando, e eu não tinha certeza de onde isso me levaria. O caminho à frente era incerto, mas mais do que nunca, a necessidade de descobrir a verdade se tornava essencial. Acordei naquela manhã com uma sensação estranha. O sol entrava pela janela, iluminando tudo em um tom amarelo intenso, mas eu não sentia a luz. Havia um peso no meu peito que parecia me manter presa à cama. Com um esforço, me levantei e fui para a cozinha. O cheiro do café recém-preparado ainda pairava no ar. Rafael estava lá, mas sua presença parecia tão distante. Ele me lançou um olhar rápido, mas logo voltou sua atenção ao celular, deslizando os dedos pela tela com pressa. Tentei ignorar a sensação de angústia que me... O que era mais importante do que nossa vida juntos? Com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças. Ele ficou mais reservado, mais distante. As conversas que costumávamos ter desapareceram. As noites que antes eram cheias de risadas e carinho se tornaram um jogo de silêncios desconfortáveis. Eu achava que estava apenas me preocupando demais. É só uma fase, pensava. Mas a cada semana, essa fase parecia se estender, como uma sombra que não me deixava em paz. Uma tarde, ao chegar do trabalho, encontrei-o sentado no sofá, falando ao telefone. Sim, claro, vou me encontrar com você. Ele disse com um sorriso que me pareceu ensaiado. Eu parei no limiar da sala, ouvindo sem querer. O nome da pessoa com quem ele falava era um mistério. A palavra encontro soou como um eco na minha mente. Meu estômago se revirou. Quem é essa pessoa? Eu pensei, mas a pergunta não passou dos meus lábios. Quando ele desligou, rapidamente tomou seu olhar para um ponto qualquer. N. O cheiro de temperos e carne cozinhando era familiar e aconchegante. Coloquei a mesa com velas e uma garrafa de vinho. Vou surpreendê-lo, pensei. Ao ouvir o barulho da chave na fechadura, meu coração pulou. Quando Rafael entrou, porém, a primeira coisa que ele fez foi olhar para a tela do celular. O sorriso no rosto evapora-se rapidamente quando exigiu minha atenção. Isso me machucou. Oi, amor. Fiz seu prato preferido. Eu tentei ser alegre, mas ele mal olhou para mim. Depois, querida, eu só preciso responder uma mensagem urgente. Um vazio se instalou entre nós. As palavras que não eram ditas ocupavam o espaço ao redor, ecoando em meu coração. O jantar estava delicioso, mas a sensação de desamparo tornou tudo praticamente insípido. Ele comeu apressadamente, sem prestar muita atenção na conversa. As perguntas que eu queria fazer se apagaram na ponta da língua. Nos dias seguintes, essa rotina se repetiu. Rafael chegava tarde, sempre com uma desculpa pronta. Trabalho. Eu queria acreditar nele, mas algo dentro de mim começava a se desfazer. Com cada dia que passava, a dúvida crescia, ocupando o espaço que antes pertencia à confiança. As tentativas de resolver tudo se tornaram mais frequentes. Eu falava, tentava expressar minha angústia. Por que você está sempre tão distante? Tá tudo bem? Mas com cada pergunta, percebia que ele se fechava mais. Era como tentar quebrar uma parede de gelo com as mãos nuas. Ele evitava meu olhar. A expressão dura, como se estivesse se defendendo de algo além de mim. Uma noite, enquanto tentava dormir, olhei para o celular que estava ligado na mesinha ao lado da cama. Uma luz piscou e eu não consegui me conter. Só uma olhadinha, pensei. Quando peguei o aparelho, vi mensagens que me deixaram em choque. Conversas com mulheres. E não eram apenas conversas casuais. Eram flertes, declarações de carinho, segredos que deveriam ser só nossos. Meu coração disparou, e com ele uma tempestade de emoções inundou. O ar ficou pesado. A pressão na minha cabeça aumentou, como se cada batida do meu coração ecoasse a dor daquela descoberta. Eu desejava gritar, chorar, mas o meu corpo estava paralisado pela incredulidade. Como ele pôde fazer isso comigo? No dia seguinte, Rafael saiu apressado para o trabalho.
Ele não me viu, não notou a mudança no meu olhar. Eu decidi que precisava agir. Mas o que dizer? Como confrontar alguém que havia traído não só minha confiança, mas também meus sentimentos mais profundos? Preparei um café da manhã quase que automático, a mente a 1000 por hora. Cada movimento parecia uma batalha na qual eu lutava para manter a compostura. Bom dia, amor, ele disse, sem tomar os olhos do celular. Ele não notou o vazio em minha expressão. A raiva e a tristeza estavam se digladiando dentro de mim. E naquele momento, eu decidi que não poderia continuar vivendo assim. Necessitava de uma resposta, algo que confirmasse as dúvidas e desconfianças que me afligiam. Então preparei o que fosse explicado. Uma conversa rápida sobre a vida, os filhos e como as coisas em casa estavam difíceis. Ela me olhou com um semblante preocupado e, por um momento, vi aquela amiga que sempre estava ao meu lado. Clara tinha uma maneira de me fazer sentir segura, e mesmo com o peso que eu carregava, sua presença era reconfortante. Ana, se precisar de algo, estou aqui, ela disse com a sinceridade que sempre a caracterizou. Mas isso só aumentou meu dilema. Como poderia abrir meu coração enquanto ele ainda estava cheio de inseguranças? O que eu diria? Naquela noite, estava deitada na cama, observando o teto e pensando no que fazer. As paredes ao meu redor pareciam sufocantes. O silêncio era ensurdecedor. O celular de Rafael estava sobre a mesa de cabeceira, ainda silencioso. Uma parte de mim queria ir até ele e verificar mais uma vez, mas eu me segurei. E se não era ele que deveria ser exposto? E se a verdade se revelasse de um jeito que eu não poderia lidar? O que aconteceria com nós? A traição parecia uma sombra em nossa casa, desfigurando o que era uma vez um abrigo seguro. No entanto, não podia continuar assim. Decidi que precisava de uma abordagem diferente. Antes de confrontá-lo sobre as mensagens, em vez disso, começaria a observar, acompanhar seus movimentos, seus horários. Um jogo de espreita, de desconfiar da verdade. Que forma era essa de lidar com uma situação tão frágil? Na manhã seguinte, notei um comportamento diferente nele. Sabia que algo estava prestes a acontecer. Ele estava mais inquieto, nervoso, sem motivo aparente. Perguntei sobre o que havia de errado, mas apenas se limitou a um gesto de desprezo. Decidi sair. Fui tomar um ar, deixar as coisas respirarem. Ao voltar, encontrei ele ao telefone novamente. Sim, claro, podemos nos encontrar em outra hora. Eu prometo que isso não vai mais acontecer. O nó na minha garganta aumentou. Eu estava tão perto da verdade, mas ao mesmo tempo, tão longe. Com um ato impulsivo, fui até ele e, ao ver meu olhar, não pude aguentar mais. A dor, a traição, tudo tinha que sair. De quem você está falando? O que você esconde de mim? Eu mesma me surpreendi com a firmeza da minha voz, mas a sensação de que estava me afundando era avassaladora. Mas ele apenas desviou o olhar, e foi nesse momento em que meu coração se partiu de verdade. O punch. Ele estava escondendo algo que ia além do que eu podia imaginar. Algo muito mais profundo. E instintivamente, eu soube que a resposta que eu tanto temia estava mais perto do que eu pensava. Alguém que realmente queria mudar isso, e eu estava prestes a descobrir quem era essa pessoa. O próximo passo seria decisivo. A situação estava prestes a se transformar. Com cada passo dado, a urgência crescia. Havia um mistério que se instaurava sobre o nosso relacionamento. Algo que eu não poderia mais ignorar. E aquela presença estranha, aquele encontro, tudo poderia mudar em segundos. Acordei naquela manhã com uma sensação muito estranha. Levantei com dificuldade e fui até a cozinha. O cheiro do café fresco pairava no ar. Mas ele não estava lá. Rafael tinha saído, como sempre, antes do amanhecer. Mais uma vez, eu estava sozinha. Sentei na mesa e peguei o celular. Olhei as mensagens. Uma notificação piscou. Uma mensagem de Clara. Oi, Ana, tudo bem? Precisamos conversar. Aquelas palavras me deixaram inquieta. O que ela queria? Era difícil saber se era algo bom ou ruim. Decidi não pensar muito. Deixei a mensagem sem resposta. Depois de preparar o café, sentei-me para comer algo.
mas cada garfada parecia um esforço. A mente estava em outro lugar, girando em torno de Rafael e aquela conversa que ele não queria ter. Tentei distrair-me com a TV, mas a programação não me prendia. O corpo estava ali, mas a mente vagava. A manhã passou e, ao meio-dia, recebi uma mensagem inesperada. Um número desconhecido. Ana, me encontre no café da esquina. É urgente. Meu coração disparou. Quem poderia ser? O medo e a ansiedade tomaram conta de mim. Seria alguma notícia sobre Rafael? Engoli em seco e decidi ir. O caminho até o café parecia mais longo do que o normal. As árvores à beira da calçada balançavam, mas a cidade seguia alheia ao turbilhão que se instalava dentro de mim. Eu precisava saber o que estava acontecendo. Precisava de respostas. Ao chegar, vi Clara sentada em uma mesa, com um olhar sério. Sentei-me e respirei fundo. O que aconteceu? Perguntei. Ela hesitou por um instante, mas logo começou a falar e suas palavras saíram confusas. Ana, eu sei que você está passando por momentos difíceis com o Rafael. E eu não quero que você sofra mais. Pedi que fizesse um esforço, que dissesse tudo de uma vez. Ela começou a contar, conversas que havia ouvido, olhares que notou. E algo que estava claro como água. Rafael estava escondendo algo de mim. Meu coração afundou. Eu não queria acreditar, mas cada palavra dela parecia um golpe. Ele tem alguém, exclamou com a voz embargada. Eu não sei quem é, mas ele não é mais o mesmo. Vi mensagens, Ana. Mensagens que mostram que ele está interessado em outra mulher. O nó na minha garganta cresceu. Cada palavra dela ecoava na minha cabeça. O que eu sempre temia estava se tornando realidade. As pequenas mudanças que eu havia notado nos últimos meses agora faziam sentido. E estava com medo, angustiada, mas algo dentro de mim também começava a se acender. O que você sabe mais? Como você tem certeza? Perguntei com a voz trêmula. Ela abriu a bolsa e retirou um pequeno caderno. Eu anotei algumas coisas. Conversas que ouvi e outras que vi. Não podemos deixar isso assim. Você precisa saber o que está acontecendo. Enquanto Clara falava, meu olhar se fixou no caderno. O estômago embrulhou. Era como abrir uma caixa de Pandora. O que mais eu poderia descobrir? A urgência da situação me fazia querer saber tudo de uma vez. Clara continuou. Eu ouvi Rafael falando ao telefone com uma mulher. Parece que ele estava marcando um encontro. Não sei quem é, mas isso não é normal. As palavras se misturavam à dor no meu peito. E eu precisava de provas concretas, algo que eu pudesse mostrar a ele, que o tornaria responsável por seus atos. Uma parte de mim desejava saber de tudo. A outra parte queria fechar os olhos e voltar a acreditar que estava tudo bem. Mas a verdade estava ali, diante de mim. Obrigada por me contar, Clara. Eu preciso de tempo para processar isso, disse tentando me recompor. Ela assentiu, olhando-me com preocupação. Você vai ficar bem, Ana. Você é forte. E se precisar de mim, estarei aqui. As palavras dela foram um alívio, mas a sombra da traição ainda pairava. Ao voltar para casa, cada passo parecia mais pesado. Eu estava determinada a descobrir a verdade. Chegando em casa, fiz tudo de forma automática. Preparei o jantar, arrumei a sala, mas minha mente estava em um turbilhão. O celular de Rafael estava sobre a mesa, e a tentação foi grande. Seria a hora de confrontá-lo? Mas e se eu não tivesse provas? O que ele faria se eu perguntasse? Decidi esperar. Respirei fundo. Quando ele chegou, entrou com um sorriso nos lábios, como se nada tivesse acontecido. Um nó se formou em minha garganta. O que ele sabia? O que estava escondendo? Oi, amor. Como foi seu dia? Ele perguntou, enquanto deixava a bolsa na mesa. Seu tom era casual demais. Tudo tranquilo. O seu? Respondi, tentando manter a calma. Estressante. Muita coisa para resolver no escritório. Ele desviou o olhar, como sempre. O jantar aconteceu em um silêncio desconfortável. A cada garfada que ele dava, a ansiedade crescia dentro de mim. As perguntas estavam fervilhando em minha cabeça, mas eu precisava ser cautelosa. Precisava de uma estratégia. Após a refeição, ele se acomodou no sofá e ligou a TV. Eu me levantei, fui até o escritório e comecei a vasculhar algumas de nossas coisas.
Uma parte de mim queria ir mais fundo, verificar o celular, mas não queria arriscar. Eu precisava de mais tempo para coletar informações. Foi então que, enquanto revistava as gavetas, algo me chamou a atenção. A pasta onde guardávamos documentos importantes. Meu coração disparou quando encontrei alguns extratos bancários. Fui abrindo e, para minha surpresa, vi movimentações que não reconhecia. Ele havia retirado quantias altas em dias diferentes. Para onde estava levando o nosso dinheiro? Fui analisando e então pensei. Um frio percorreu minha pele, mas não era hora de agir por impulso. Neste momento, decidi que precisava me proteger e planejar. Depois de finalizar a busca, voltei para a sala. Rafael estava absorto em um filme, mas eu não poderia deixar que ele percebesse meu estado emocional. Amor, você pode ir buscar algo no carro? Pedi, tentando parecer despreocupada. Ele imediatamente se levantou e saiu. Assim que a porta se fechou, corri até a mesa onde ele deixara o celular. Meu coração estava em um ritmo frenético. O que você encontraria? Risquei aumentar a respiração antes de pegar. Abri rapidamente o aplicativo de mensagens e vi que tinha algumas conversas abertas. Mas antes que eu pudesse tomar uma atitude, a porta abriu de novo e Rafael voltou. Senti o sangue escorrendo do meu rosto. Coloquei o celular de volta no lugar e respirei fundo. Precisava de mais tempo. Não era a hora certa. Os dias seguintes passaram em um borrão. A rotina continuava, mas eu estava prestes a... A dor e a traição estavam sempre ali, me seguindo. Decidi então bolar um plano detalhado. Preciso de provas concretas antes de enfrentar Rafael. Um dia, enquanto ele estava no trabalho, peguei o caderno de Clara e anotei tudo o que sabia. Movimentações suspeitas, ouvidas de Clara, as mensagens que não conseguia acessar. Mas como eu conseguiria saber mais? Foi aí que uma ideia começou a se formar. Volei a meu telefone e busquei um aplicativo de espionagem. Algo que pudesse registrar conversas ou furtar informações do celular dele. No fundo, eu sabia que estava cruzando uma linha, mas precisava entender a extensão da mentira. Fiz a instalação numa fração de segundos. O coração disparado, mas determinada. Era um vai e vem entre a moral e a necessidade de descobrir a verdade. Quando Rafael chegava em casa, ele parecia tranquilo. Eu mantinha a aparência, mas a cada dia que passava, a tensão aumentava. Estava prestes a compor uma armadilha. E assim, entre jantares ela estava determinada a virar o jogo. Naquela noite, quando finalmente me deitei, um frio percorreu minha espinha. Era um sentimento novo, uma adrenalina diferente. Eu não era mais apenas a mulher magoada. Eu era uma mulher em busca da verdade. E Rafael não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A história estava apenas começando a se desenrolar. O confronto estava próximo, e era nessa incerteza que eu sentia um novo poder surgindo. Era a minha vez de assumir a direção. As cartas estavam na mesa, e eu estava prestes a revelá-las. As horas se passaram e a noite chegou silenciosamente. O peso das minhas descobertas ainda estava fresco na mente, mas não me permiti divagar. Eu precisava agir. Cada movimento que eu fiz ao longo do dia me levou a esse momento de determinação. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle. Uma nova força começou a surgir dentro de mim, e não era só raiva ou medo. Era uma vontade de lutar pela verdade, de resgatar a mulher que... O que você trouxe para o almoço, meu amor? Como foram os relatórios na empresa? Tudo remetia ao dia a dia habitual, enquanto minha mente fervilhava com planos. Assim que me vi sozinha, mergulhei em uma rotina de monitorar cada passo do Rafael. À noite, quando ele estava na cama, eu me sentava no escritório, checando o aplicativo de espionagem que instalei no celular dele. Cada notificação era um pequeno tiro no coração, mas às vezes a emoção que sentia ao descobrir algo se transformava rapidamente em raiva e determinação. As mensagens sempre pareciam ser inofensivas à primeira vista. Oi, lindo, espero que seu dia esteja indo bem. E,
Vamos nos ver essa semana? Meu estômago se contorcia com cada palavra, mas eu sabia que estava no caminho certo. Torres de emoções foram se acumulando dentro de mim, e eu sabia que não podia me deixar abater totalmente. Essas eram as pistas que eu precisava. Com tudo isso, percebi que também precisaria consultar um advogado. Não queria ser. Medos profundos começaram a crescer dentro de mim. Assim que entrei na sala do advogado, ele me recebeu com um olhar compreensivo. Sentar aqui é um grande passo, Ana. O que você gostaria de saber? Sua voz era suave, mas tudo parecia tão frio e distante. Fui direta. Besuguei na ferida. Meu marido está me traindo e eu preciso saber como proceder. Ao dizer isso em voz alta, uma onda de liberados se instalou, e com ela a sincera vulnerabilidade de uma mulher que estava prestes a perder tudo. Contei a ele sobre as mensagens, as chamadas que tinha ouvido sem querer. Ele foi calmamente me orientando sobre como eu deveria reunir documentos e provas. Imprima as mensagens, mantenha registros de tudo, ele disse. As evidências falarão por si mesmas. Fui me lembrando que isso seria mais complicado do que pensei. O conceito de me aventurar nesse caminho já era um desafio, e exigir provas se tornava uma estratégia que eu nunca havia imaginado que teria que usar. Quando deixei-o, eu perguntei, mas a verdade é que queria apenas escapar daquele olhar. Ele se virou e sorriu, mas eu via que havia uma distância impenetrável entre nós. Para evitar levantar suspeitas, mergulhei novamente na rotina. As crianças me mantinham ocupada, mas as tardes se tornaram cada vez mais problemáticas. Comecei a colocar em prática meu plano. Precisava acessar mais documentos. Estava determinada. Naquela noite, pedi a Rafael que cuidasse das crianças um pouco mais para eu poder revisar algumas planilhas na mesa. Ele me lançou um olhar desconfiado, mas apenas assentiu, sem questionar. Enquanto ele os entretinha, senti um relampejo de esperança. Fui até o escritório. Ordens e recibos começaram a se espalhar diante de mim. Peguei os extratos, organizei tudo em pastas e fiz cópias, um agora e um depois de se necessário. Eu precisava ter tudo armazenado, como um mecanismo de defesa. A alguma distância, os risos e gritos das crianças ecoavam, e isso me trouxe conforto. O afeto. A preparativa para a transformação estava em movimento. Ela poderia ajudar. Numa das nossas conversas discretas, eu a pus atualizada sobre o que estava fazendo. Revelei algumas das minhas interações e as dicas que o advogado me deu. Clara me encorajou a seguir em frente, mas sua preocupação era palpável. Você tem certeza que vai enfrentar isso? Questionou, com um olhar que revelava seu afeto. Respirei fundo. Eu não posso ficar quieta, Clara. Eu preciso acabar com essa situação de uma vez por todas. Uma sensação de determinação me impulsionou, e as palavras saíram com mais força do que eu esperava. Ao mesmo tempo, era como se uma sombra pairasse sob nós. Uma pergunta sem resposta que duvia-me dormente. E se ele descobrir que eu estou investigando? A vida de uma mulher que costumava suportar tudo aparece aos poucos desmoronando. Os dias se passaram assim, no limiar. Passava horas revisando meus papéis, mantendo as aparências. Auxiliava as crianças com o dever de casa. Então peguei um caderno e registrava cada passo meu. Os diálogos, as mensagens, tudo. 1, 2, 3. Em questão de pouco tempo, as anotações cresceram em volume. Comecei a criar um mapa da traição, estabelecendo relações entre os pontos que sempre pareciam isolados. Certa noite, com os filhos já deitados, a sala estava quieta. Rafael não parecia querer sair do celular e eu vi isso como uma oportunidade. Eu precisava acessar mais. Com uma respiração profunda, lentamente levantei da cadeira e fui até onde ele estava. O coração disparou. Quando ele olhou para mim, tentei agir naturalmente. "Tudo bem?" ele perguntou com um tom que era de preocupação, mas já não sentia mais a sinceridade. "Sim, preciso preparar algumas coisas para uns projetos. Você se importa se eu ficar um pouco no computador?" Fui casual. Ele soltou uma risada. "Claro, amor. Vá em frente." Assim que me sentei, abriu seu laptop rapidamente. Profundamente nervosa, mas apenas disfarcei o tremor nas mãos.
Um toque do destino me fez ver que ele não bloqueou o acesso às mensagens. Era como um convite, e minha mente voltou a ficar alerta. O cheiro da traição estava em toda parte. Tive acesso a algumas conversas que me deixaram ainda mais transtornada. O telefone dele não estava apenas saturado de interações superficiais. Havia um tom de intimidade, um calor que nunca mais sentira dele. De força que me incendiava a pele. As mensagens com a tal outra pessoa eram mais do que eu poderia suportar. Um nó na garganta me deixou à beira das lágrimas e me fez querer gritar. Naquele momento ouvi um barulho. Rafael se aproximava. Corri para fechar o laptop, mas antes que eu pudesse fazer isso, ele entrou na sala. Seu olhar pôde ver a tensão no meu rosto. "O que você está fazendo?" perguntou, com uma expressão confusa. O jeito que me olhou ficou gelado. E não consegui responder. A respiração ficou presa. O que aconteceu? O momento final se aproximava, e se as peças começassem a se encaixar, o impulso poderia mudar tudo. Ou eu ia perder, ou eu ia vencer. No entanto, ainda há uma sombra de dúvida pairando no ar. Rafael começou a perceber algo. "Eu espero que não tenha feito nada que não queria que eu visse", ele disse, um tom desafiador que deixava claro que ele já começava a desconfiar. E no fundo, um novo nó se formou na minha garganta. As consequências estavam prestes a se revelar. E, omisso, a verdadeira batalha começava. Meu coração acelerou enquanto a expectativa de uma nova reviravolta se aproximava. Eu estava prestes a agir, mas um grande obstáculo se aproximava. A pressão no ar era palpável enquanto eu observava Rafael, parado diante de mim com aquele olhar desconfiado. Meu coração batia forte. Era como se o tempo tivesse congelado. Naquela sala, tudo parecia girar em torno da verdade que eu finalmente decidira buscar. E, a cada segundo que passava, a coragem crescia dentro de mim. Agora, era a hora de desmantelar essa ilusão. Deixei Rafael na sala, tentando disfarçar a tensão em meu corpo. Precisava me preparar. Olhei para o relógio. A mesa estava sendo arrumada para o almoço. Pequenas conversas começavam a pipocar pela casa, mas minha mente estava somente em uma coisa: a verdade que eu tinha nas mãos. Peguei o caderno com as anotações que Clara me ajudou a compilar. Ele era meu escudo e minha espada. Os convidados começaram a chegar, e eu os recebi com um sorriso, na expectativa de que fossem o apoio que eu precisaria. Quando todos estavam acomodados, os familiares começaram a trocar olhares. Rafael franziu a testa, uma expressão de desconfiança se formando em seu rosto. E eu sabia que era isso que eu queria. Rafael e eu estamos passando por um momento difícil. As palavras saíram devagar, mas eu percebi que precisava continuar. E eu finalmente decidi que é hora de expor a verdade. Coloquei o caderno sobre a mesa, observando as reações. "Que verdade?" perguntou minha irmã, com um olho na comida e outro em mim. "Detalhes." Rafael tentou interromper. "Ana, não acho que isso seja necessário. Você não tem ideia do que já enfrentei, das mentiras que têm me consumido. Fui direta. Não queria mais rodeios. O calor nas minhas bochechas aumentava, mas o desejo de expor tudo me fortalecia. Rafael, você tem algo a dizer sobre suas mensagens? Sobre a mulher pela qual você está se apaixonando enquanto eu luto pela nossa família?" Um murmúrio de choque atravessou a mesa. Os rostos dos meus familiares estavam mudando. E eu? Rafael empalideceu. Ele olhou de um lado para o outro como se estivesse pensando em como reagir. Mas eu não ia dar a ele a chance de fugir dessa. "Eu tenho provas." Continuei, abrindo o caderno. O coração martelava. Isso era real. Era hora de expor. Cada página continha fragmentos da dor que eu tinha suportado. "Olhem essas mensagens." Exibi para todos, a letra clara e visível como um manifesto da minha batalha. "Oi, lindo. Gostei de você ontem. Vamos nos ver de novo?" Li em voz alta. O rosto de Rafael mudou e eu vi se contorcer ao ouvir suas próprias palavras. O impacto era visível. A mesa estava em silêncio e eu avistei minha mãe balançando a cabeça. Desespero nos olhos dela. Mas era a minha verdade. A verdade que eu não poderia mais esconder.
O peso que eu carregava queria que todos soubessem. E eu precisava saber qual seria a reação deles. Ana, isso não é o que parece. Rafael tentou se defender, mas a voz dele soava vazia. Era uma tentativa desesperada, e no fundo, eu sabia que ele estava sem saída. Você se importa? Eu não tenho mais tempo, Rafael. Eu lutei contra a traição que você me impôs. Sou eu quem deveria estar pensando em nós, e você está apenas aqui, escondido atrás de mentiras. As pessoas ao nosso redor estavam perplexas. Alguns olhares de incredulidade, outros de apoio. O murmúrio começava a crescer. Minha avó pressionou as mãos contra a mesa, em choque. Você não pode simplesmente ir à casa de outra mulher e se esconder, gritei. Eu estava perdida em um turbilhão de emoções. Agora, os rostos dos meus primos pareciam também refletir a dor. O cheiro de feijão e arroz ao fundo já não importava mais. Rafael tentou continuar com suas desculpas, mas ele estava sendo desmantelado por suas próprias mentiras. A energia da sala atingia um pico agora. Eu vi um primo se inclinar para o lado, como se estivesse para se levantar. Ana, não pode ser verdade. Você não parece com esse tipo. Isso me quebrou. E quem ela pensava que eu era? A mulher que aceita tudo calada? Não vou ser a vítima quando meu marido tem outro amor. E eu mereço saber. Eu estava começando a perder a linha, e essa energia começou a infectar os outros ao meu redor. Comecei a enumerar mais mensagens. O caderno estava se revelando como a ponte entre meu mundo e o deles. Cada palavra era uma chance de tornar isso em uma realidade diferente. Uma chance que eu não poderia perder. E ainda tem esta, disse abrindo outra folha. Você não é mais a mulher que eu amo. Burst. As reações foram um turbilhão de emoções. Eu podia sentir o apoio crescendo, e os rostos alinhados a mim estavam prontos para apoiar. E aí veio a avalanche. Meu irmão, sempre o protetor, levantou-se e olhou para Rafael. Como você pôde fazer isso com minha irmã? Com a família, nós cuidamos de você. Nós estivemos do seu lado. A indignação na voz dele soou como um eco poderoso a favor da verdade. Rafael parecia um animal encurralado. Ele se foi do sorriso confuso para a defensiva. A cada palavra sua, o vazio aumentava no ar. Ele começou a gaguejar, tentando ter alguma dignidade no meio disso. Vocês não entendem, não é assim que as coisas são. Um desespero nauseante começou a tomar conta de sua expressão. Você fez isso com suas próprias mãos. Cara, respondeu meu irmão, com um tom firme. O apoio estava se formando ao meu redor. As expectativas eram altas. Fui dominando a cena. A mesa estava prestes a desmoronar em cima dele, e ao mesmo tempo, naquele momento, eu aprendi que a verdade tinha poder. Poder de transformar, poder de expor, poder de reerguer. Eu não sou seu exemplo, Rafael. Fui ainda mais firme. Eu não sou a mulher que você pode machucar e sair impune. Não sou a mulher que vai viver na dúvida. E por um breve momento, vi lágrimas nos olhos de minhas irmãs. Elas estavam se conectando ao que eu struggle, e aquilo me encheu de um impulso frenético. A atmosfera mudou. O apoio estava se formando como um reflexo da nossa história. E o que se tornava uma vida de pesadelo estava finalmente começando a fluir para a cura. Quando parei de falar, ouvi o murmúrio crescer. Os olhares ao redor olhavam para Rafael, agora com desprezo. O que ele havia construído era apenas uma fachada que estava se desmoronando diante dos meus olhos. A importância do apoio era inegável, e eu não ia me esconder mais. Um primo próximo levantou-se. Rafael, você vai ficar quieto? Por que não admite que estava errado? Você destruiu uma família. Sua voz estrondou, e o calor da emoção elevou ainda mais. Senti que o clima estava mudando. As pessoas começaram a se apoiar umas às outras, e a cada pá, isso não tem que ser assim. Ele começou a gesticular desesperadamente. Meus irmãos o ignoraram. Novas questões surgiam. Uma sombra de incerteza. O peso das consequências não resolvidas começava a pairar no ar. Rafael estava encurralado. O que mais ele não havia revelado? A tensão atingiu o ápice. A realidade ainda estava se desfazendo diante de mim. Eu não sabia o que estava prestes a acontecer, mas a cada respiração a expectativa crescia.
Nada estava resolvido. A verdade havia vindo à tona, mas o que aconteceria agora? A história estava apenas começando. As palavras que eu tinha soltado como se fossem flechas ainda pareciam reverberar nas paredes da sala. Cada olhar dos meus parentes foi como um lembrete do que eu havia exposto. A traição, as mensagens, as mentiras. A sensação de estar exposta e vulnerável era intensa. Mas havia uma pequena chama dentro de mim. Eu não havia apenas exposto Rafael. Eu havia exposto a dor que carregava. E isso me fez sentir um pouco mais leve. O que eu não esperava era a reação dos meus familiares. Primeiro, meu irmão. Billy se virou para Rafael como um prego sendo martelado. Você traiu a... Algumas primas começaram a cochichar entre si. O que mais poderia ser dito? As mensagens que eu tinha lido eram o formato mais cruel da traição, e nossa família estava agora ciente de tudo. A dor que eu sentia se tornava uma espécie de alívio, uma catarse. Eu não estava sozinha. Cada murmúrio à minha volta parecia alinhar-se em apoio. As reações eram variadas. Um irmão de Rafael sussurrou algo para um primo, mas não pude ouvir o quê. Porém, o que mais me surpreendeu foi o olhar de apoio que obtive de uma tia que sempre teve uma postura rígida e imparcial. Ela se aproximou de mim enquanto os outros debatiam a situação. Ana, você é forte. Isso não define quem você é. As palavras dela foram um bálsamo para minha alma. Rafael tentava se defender, mas suas tentativas eram patéticas. Vocês não entendem. Eu amo a Ana. Sua voz falhava e ele tropeçou ao tentar justificar suas ações. Mas como poderia ele falar sobre amor após tudo que fez? A mesa estava aberta para discurso. Sentimentos de indignação e solidariedade misturavam-se, e eu entendia que o apoio de todos ali tinha um preço. O custo da verdade era visível e sincero. Virei-me para Rafael, e como se cada enxada batida do meu coração quisesse gritar, eu disse: você destruiu tudo, na verdade. Não pode vir aqui e esperar que eu simplesmente te perdoe por essa dor. Ele olhou para mim, e pela primeira vez vi um vislumbre de arrependimento misturado ao medo. As cartas não estavam mais na mão dele, e sua máscara estava caída. O filho da... sempre foi mais forte do que pensava. Então, ele olhou para mim e sussurrou: por favor, nós podemos conversar a sós? Não, eu não poderia me permitir voltar. Não naquele momento. Guardei meu olhar, um choque de energia, enquanto todos começaram a se levantar, discutindo e reparando o estrago. Precisamos de um tempo, uma prima gritou de volta, como se as paredes estivessem abrigando um eco de um cânone de traição e desilusão. Conforme a conversa segue, o que havia começado como um momento de desmoronamento tornou-se uma oportunidade de renascimento. As mensagens foram como espinhos que me feriram. Mas agora as mesmas palavras poderiam ser armas para minha recuperação. As horas seguintes estavam longe do que eu gostaria. Discutimos o que poderia vir a seguir. Meu irmão, sempre o mais racional, começou a falar sobre o que eu poderia fazer legalmente. Precisamos de provas, Ana. Você não pode deixar isso passar em branco. Seus olhos estavam ardendo de determinação. Ele estava certo. Eu precisava de um plano, não apenas para me recuperar, mas para garantir que Rafael entendesse o peso das suas ações. Precisava de força, coragem e muita determinação. E ao final da conversa, uma nova sensação de clareza emergiu. Eu estava pronta para explorar cada caminho, cada recurso. O advogado que conheci agora era uma parte fundamental do meu futuro. O suporte inesperado estava reinando em meu peito. Vi minha mãe com expressão sólida. O calor daquele apoio me fortaleceu. Conforme conversava com cada membro da família, percebi que estava cercada por uma rede de proteção. As palavras de apoio deslizavam como carinho, abraços prolongados, e ao sentir isso, um resquício de alegria começou a emergir. Mas as dúvidas ainda estavam lá, como sombras que se escondiam no canto da sala. O que faria se a situação se tornasse mais complicada? E se Rafael tentasse vitimizar-se ainda mais perante os outros? Com o dia se esvaindo e a noite caindo,
Finalmente cheguei ao meu limite. Precisei de um tempo a sós. O peso nos meus ombros me pesava. Fui para o meu quarto, fechei os olhos por um instante e deixei o silêncio entrar. A vida estava mudando de uma maneira que eu nunca imaginei. E embora eu me sentisse perdida, havia uma centelha de esperança começando a brilhar em meio à escuridão. E então, quando tudo parecia um pouco mais estável, uma mensagem chegou no meu celular. Uma notificação de um número desconhecido. O que haveria de pior para descobrir agora? Era como se uma nova cortina tivesse levantada, revelando uma cena ainda mais complicada. E mesmo quando consegui juntar os cacos da minha vida, essa nova reviravolta me trouxe uma avalanche de inseguranças. Eu não sabia como lidar com isso. Um novo desafio estava à minha porta, e eu só tinha uma certeza. Eu não tinha acabado de passar pelo turbilhão. A reconstrução realmente estava apenas começando. Naquele dia, quando a poeira do confronto começou a sentar, percebi que estava em um novo capítulo da minha vida. A cada passo que eu dava longe da mesa, onde Rafael já era apenas uma lembrança distante, uma nova resolução brotava dentro de mim. A energia era palpável, leve, a respiração mais profunda. O caminho para o recomeço não seria fácil, mas eu estava disposta a lutar por mim e pelos meus filhos. As conversas com familiares e amigos que se seguiram foram como um bálsamo nas minhas feridas abertas. Haviam diversos olhares de: me sinto livre, sabe? Livre e assustada ao mesmo tempo. Isso me fez rir um pouco. É um paradoxo. Clara sentiu. A liberdade pode ser assustadora, mas também é o primeiro passo para o que vem a seguir. Era hora de agir. O dia seguinte seria meu primeiro passo em busca de um novo trabalho. Tomei a decisão de entrar novamente no mundo corporativo, onde um dia eu havia me sentido tão realizada. Reuni todos os meus antigos contatos e comecei a preparar meu currículo, colocando em prática as habilidades que um dia usei para liderar projetos. A sensação de fazer isso por mim mesma foi libertadora. As horas passavam e, quando percebi, já tinha uma lista de lugares onde gostaria de me candidatar. Naquela noite, quando coloquei os filhos para dormir, decidi usar meu tempo livre para planejar um projeto pessoal. Sempre imaginei que um dia poderia ser capaz de ajudar outras mulheres, especialmente aquelas que, assim como eu, já haviam passado por experiências difíceis. Sentem. Comecei a frequentar eventos para networking. No início, a timidez quase me dominava, mas à medida que os convites chegavam, percebi que precisava de coragem. Uma nova Ana estava nascendo. Em cada evento que participava, eu não era apenas uma mulher em fase de recomeço. Eu era uma mulher com uma voz e uma história para compartilhar. Um dia, enquanto mamava um café, conheci Raquel, uma mulher maravilhosa que passava por uma situação semelhante. Conversamos por horas e, ao final, ela se tornou a primeira integrante do meu grupo. Era um pequeno passo, mas um passo que começava a formar algo muito maior. As pequenas conquistas me motivavam todos os dias. A energia e a emoção das histórias soltas nos ajudavam a deixar a angústia para trás. Decidi também resgatar contatos antigos. Uma antiga colega de trabalho, Mariana, estava passando por uma fase difícil com um relacionamento abusivo. Ofereci um espaço em meu grupo para ela se abrir. Logo, outras mulheres começaram a aparecer, o coração disparado, os nervos a mil. Quando as mulheres começaram a chegar, uma onda de camaradagem pairava no ar. Cada sorriso, cada abraço. Uau, estamos aqui para algo maior, pensei. Cada uma tinha sua história, mas havia algo que nos unia, a luta pelo recomeço. Conversamos, rimos e choramos. Um espaço em que cada uma tinha a chance de compartilhar seus medos e incertezas. O ambiente era acolhedor, como um abraço caloroso. Eu não poderia crer na força que aquelas mulheres traziam. Havia vida nas histórias que contávamos. Após várias reuniões, o passar das horas e dos encontros tornou-se um bálsamo nas feridas de todas. Minhas inseguranças diminuíram, enquanto via os rostos de mulheres se iluminando.
um brilho nos olhos que não era mais de dor, mas de possibilidade. Cada uma começava a se olhar de forma diferente, e era isso o que me motivava. Eu queria que elas soubessem que eram dignas de tudo de bom que a vida tinha a oferecer. O que eu não esperava era que a força eu tinha finalmente conseguido. Como um sonho se tornando realidade. A felicidade me invadiu, mas ao mesmo tempo eu sentia um frio na barriga. O que isso significava para mim? O que seria o dia seguinte? O medo era real, não só sobre o novo emprego, mas também sobre reencontrar Rafael em algum momento. A jornada não havia terminado. As dúvidas ainda estavam lá, pairando. Os momentos de alegria ocorriam junto a outros de incerteza. Era um lembrete de que a luta continua, mas a cada pequeno avanço eu me sentia mais forte, mais como eu. No último encontro do grupo, lancei a semente de um projeto maior. Que tal escrevemos um livro juntas? Nossas histórias podem ajudar outras pessoas a darem passos de recomeço. Podemos fazer isso, um testemunho de superação. Olhares brilhantes surgiram e a energia na sala era palpável. A ideia ficou no ar. Nossos diálogos se entrelaçaram e cada uma começou a contar um pouco mais sobre o que significava essa coletânea. Mas no fundo, a mensagem do número desconhecido retornava à minha mente. Ana, precisamos nos encontrar. Você não sabe de tudo. O que poderíamos descobrir ainda? Havia tantas histórias para serem contadas, e cada vez que pensava, a inquietação crescia. Tinha certeza de que a luz que estava se formando ainda iria se deparar com trevas. Sabia que essa nova fase de empoderamento não seria simples. Um desafio escondido na escuridão precisava ser revelado. O que mais eu ignorava? A luta ainda estava longe de acabar, e as surpresas que aguardavam pareciam apenas apostas envolventes em um jogo muito maior. Mas uma coisa era certa: independente do que o futuro traria, eu estava decidida a me erguer, assim como todas aquelas mulheres ao meu redor. O recomeço havia começado, e eu estava certa de que seria inesquecível. Olhei ao redor da sala e sentia que o peso das semanas passadas estava finalmente se dissipando. Meses se passaram desde aquele almoço caótico, onde a verdade sobre Rafael veio a. Naquele espaço, eu não era apenas uma funcionária. Eu era uma voz, alguém que agora acreditava no meu próprio valor. O reconhecimento profissional que eu buscava foi conquistado através da determinação e da vontade de inspirar. Lembro da primeira reunião onde tive a chance de apresentar uma proposta. A energia estava pulsante. Eu falei com paixão sobre a importância de dar suporte a mulheres que, como eu, estavam em busca de se reconstruir. Vi os olhos brilhando ao meu redor e sentia que minha experiência genuína estava tocando aquelas pessoas. E as reuniões do grupo de apoio, meu projeto com as mulheres, evoluíram de forma inesperada. Elas se tornaram não só um espaço de desabafo, mas um movimento. Estávamos escrevendo um livro juntas, cada uma compartilhando suas histórias de dor, mas também de força. O título seria Renascendo Histórias de Superação. Aquilo me emocionava. É incrível como em grupos, a dor pode se transformar em leveza e a vulnerabilidade em força. Passamos a fazer planos, sonhar em viajar juntas e celebrar cada passo. Amizades assim, sinceras e leais, me faziam ver que a vida poderia ser leve novamente. Havia um novo círculo de apoio em minha vida. Essa realidade me fez sentir um calor novo. Um calor que não era apenas calor físico, mas algo que vinha de dentro. A confiança em mim mesma se regia, e eu não tinha mais medo de me expor. Olhar no espelho e dizer, eu sou forte, já não era apenas um mantra. Era a minha verdade. Nos fins de semana, levei minhas crianças a parques, eventos culturais e escolas de arte. Queria mostrar a elas que a vida era para se viver plenamente, que a felicidade poderia estar nas pequenas coisas, em cada risada, em cada momento divisor de águas. Elas estavam se desenvolvendo em meninas alegres e seguras, e eu me sentia grata por isso. Entretanto, a sombra do meu passado não desapareceu completamente. A mensagem daquele número desconhecido ainda me perseguia. Eu não havia esquecido. Mas, Ago,
Era mais do que uma vida nova. Era uma vida que tinha se tornado uma missão de empoderamento. A cada dia eu lembrava que minha história poderia encorajar outras a se levantarem também. Quando as mulheres saíam da minha reunião, eu as via mais confiantes, mais brilhantes. Cada sorriso que se abria era um reflexo da luta. Concluí que as cicatrizes que carregamos são apenas etapas da jornada. E ao olhar para trás, percebi que um recomeço não é sinônimo de fraqueza, mas de resiliência. Cada fase, cada dor, cada lágrima se juntava em uma sinfonia única. E agora eu estava escrevendo uma nova melodia, uma que ecoava força e determinação. Se tem uma coisa que eu aprendi, é que a vida pode ser doce mesmo após anos difíceis. E a lição mais importante que quero compartilhar é: nunca subestime sua capacidade de se levantar e recomeçar. Não importa a fase da vida em que você esteja. Somos todas guerreiras, cada uma à sua maneira. Recomeços são possíveis e necessários. Então, se você é